com o Rafael. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos presentes aqui. Prazer. Boa noite, Rafa. Boa noite, boa noite. Noite chuvosa aqui, relâmpagos no Rio. Hoje está... É o verão, né? Verão é assim. Até Calor março. e aquela chuva no final do dia. Vamos dar prosseguimento então, Rafa. Tá? Como a gente tinha combinado já antes, né? Só aqueles primeiros 10 minutos, né? Para você falar um pouco da sua história, falar um pouco da dor Perfeito. Vocês e conseguem me falar ouvir? da solução. Não. Tá bom? Estou ouvindo. Tá ótimo. Bom, vou Pode começar aqui. começar. Pode Legal. começar. Bom, boa noite a todos aqui presentes. Meu nome é Rafael Vanderlei, eu sou CEO, cofundador da Direito Ágil, que é uma startup que tem como propósito concretizar direitos humanos pela tecnologia jurídica. A gente tem como compromisso os ODS 5, 16 e 17, especialmente o ODS 5, que fala em igualdade de gênero. A gente procura atender uma das metas específicas, que é empoderar a mulher pela tecnologia. O ODS 16, que é acesso à justiça para grupos vulneráveis, e o ODS 17, parcerias sustentáveis com governos e outras entidades. Então a gente vive uma situação, problema, que é muito grave no Brasil e no mundo, em relação à violência contra a mulher. A gente passou por uma pandemia de Covid-19, mas ainda se perpetua uma pandemia silenciosa da violência contra a mulher. Então são números muito expressivos, né, muito graves, como por exemplo 17 milhões de casos de mulheres, né, que já foram vítimas de violência em 2020, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A cada minuto, 8 mulheres são agredidas, também de acordo com esse fórum. E a gente tem a escalada mais grave, né, o caso mais grave da escalada da violência contra a mulher, que é o feminicídio. Então, só em 2020 foram 1.350 feminicídios no Brasil. E esse número se mantém e se agrava ainda mais agora no pós-pandemia também. Esse número continua bastante próximo. E a gente sabe que as vítimas em todo o Brasil têm uma dificuldade muito grande de acessar o serviço público local, seja pela delegacia, seja pelo centro de atendimento à mulher, enfim, tem uma dificuldade mesmo física de recorrer até esse serviço público mais próximo de atendimento. Então, 92% de municípios, né, aproximadamente, não tem uma delegacia especializada de atendimento à mulher. Então, isso acaba dando margem para revitimização, para casos de aumento da violência, um estímulo realmente à violência. A gente sabe que falta capacitação também no serviço público. E a gente, então, em 2020, criou o aplicativo Maria da Penha Virtual, a versão Justiça. Aí nós éramos ainda um grupo de pesquisa da FRJ, eu sou formado, advogado e formado na Faculdade Nacional de Direito da FRJ. Em 2020, a gente construiu esse aplicativo no primeiro mês da pandemia, em março de 2020. E aí, em março, a gente conseguiu desenvolver e lançamos em novembro de 2020, a partir de um convênio com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio. Então, com o TJRJ, a gente lançou essa plataforma no município do Rio em novembro, né, de 2020. Em 2022, a gente conseguiu expandir, por parte do convênio, para todo o estado do Rio. Então, a gente consegue, desde então, permitir que a mulher consiga requerer a medida protetiva de urgência por meio do Maria da Penha virtual. Então, é de forma inovadora, na verdade. A própria Lei Maria da Penha, nos seus artigos 19 e 27, permitia esse direito, mas nunca foi concretizado. Então, a gente conseguiu, de forma inédita, permitir esse direito da vítima, concretizar esse direito da vítima. Então ela tem acesso a um web app, né, um aplicativo web, em que ela não precisa baixar, não gera ícone na tela do celular, enfim, é de fácil acesso mesmo, inclusive para mulheres com deficiência visual. Então a vítima acessa o sistema, na primeira tela ela encontra ali informações úteis sobre a rede, né, acesso ao serviço público, e também encontra o passo a passo de como pedir a medida protetiva. E em seguida ela já dá a entrada, então, nesse pedido. A gente conseguiu, a partir de uma metodologia, né, dividir essas telas em algumas principais, como, por exemplo, dados pessoais, dados do agressor e dados da agressão, dados da violência sofrida. E, ao final, se gera a petição já de medida protetiva. Então, não precisa solicitar a delegacia, ou então ir presencialmente, né, na delegacia, enfim. Inclusive, antes de acontecer o Maria da Penha virtual, a gente não tinha nenhuma experiência como essa. O que tinha era o boletim de ocorrência online, né, que você poderia fazer, mas não poderia fazer em caso de violência física ou violência sexual, e também é o atendimento presencial, seja pela defensoria, pela delegacia, né, pelo Ministério Público, ou então a mulher ela ia recorrer realmente a um advogado, a uma advogada de confiança.
Então, aquelas vítimas periféricas, né, elas estavam alijadas desse processo, né, excluídas desse processo formal de conseguir ter acesso à proteção. Então, por conta disso, a gente desenvolveu essa plataforma para permitir que ela pudesse ter acesso à justiça efetiva. Então, a própria juíza, ela já consegue ter acesso a todo o formulário que a vítima preencheu, né, a petição de medida protetiva, os fatores de risco, a gente consegue calcular a partir daí, então saber se a vítima tem risco elevado, médio ou baixo, de acordo com o Formulário Nacional de Avaliação de Risco do CNJ, e também permite ouvir áudio, né, da agressão, a vítima consegue relatar por áudio toda essa agressão. Então isso a gente conseguiu construir ainda com acessibilidade e com densidade jurídica, que é o mais importante também. Então a justiça tem acesso a uma petição que tem ali os fatores de risco, tem os dados da vítima, o que aconteceu de fato naquela situação. E do outro lado, a gente então criou esse aplicativo, né, a versão Justiça, e a partir de acelerações a gente procurou então desenvolver um modelo de negócio, porque até então era só um grupo de pesquisa. Então a gente pensou em direcionar o protótipo, né, o software para as prefeituras. Por quê? Além de ter o problema da dificuldade de requerer a medida protetiva, a vítima também tem uma dificuldade de acessar os serviços públicos locais, né? Então, por exemplo, fazer uma denúncia de violência doméstica, violência extrafamiliar, caso, por exemplo, de assédio, né, no trabalho, assédio na empresa, no transporte público. Então, dessa maneira, ela consegue denunciar pelo sistema, e do outro lado, a gente tem, então, o módulo administrativo. O módulo administrativo é a plataforma pela qual a própria técnica, né, gestora, coordenadora do Centro de Atendimento à Mulher, de outros equipamentos da Prefeitura, consegue, então, gerenciar essa rede local de enfrentamento à violência. Por exemplo, consegue automatizar a denúncia, o formulário de avaliação de risco. Essa plataforma ela permite gestão digital e integrada, ou seja, eu consigo integrar a própria técnica, né, coordenadora, consegue habilitar outros órgãos da rede, né, outros serviços públicos da rede, como, por exemplo, o CRAS, né, o Centro de Referência de Atendimento Social. Então, por exemplo, de assistência social. Então, por exemplo, a vítima chegou com uma denúncia, então a própria técnica já recebe aquela denúncia que foi espontânea ou então foi em loco, né? No caso, a própria técnica que fez, e já encaminhar diretamente para aquele órgão que deve ser demandado, né? Por exemplo, o CRAS, fazer inclusão no CAD único, encaminhar para a delegacia para fazer o BO, porque não fez antes, fazer encaminhamento para a rede de ensino, para poder matricular o filho da vítima em um local próximo onde ela está. Enfim, são encaminhamentos importantes, né, de referenciamento e contra-referenciamento para a prefeitura. E além disso, acessibilidade, como eu falei, para pessoas com deficiência visual, esse banco de dados de vítimas e agressores disponível para a rede, né, que está habilitada a visualizar e gerenciar esse sistema, o Analytics, que é importante para políticas públicas. Então, eu também tenho uma experiência agora em prefeitura, também trabalho com inovação, então a gente sabe o quão é importante a parte de política pública baseada em dados, né, baseada em evidências. Então, por isso a gente consegue gerar dados de todas as informações básicas, né, de cadastro da vítima, do agressor, dados da agressão, e também é tão importante quanto gerar o cálculo de risco de vida. A gente consegue gerar o cálculo de risco de vida de acordo com a vítima, né? E além disso, encaminhamentos, como eu falei, né, encaminhamento automatizado para o órgão demandado. Então, por exemplo, o CRAS, a rede de ensino, até uma ONG também, aquela prefeitura poderia se valer, né, para ter uma parceria e incluir no sistema, complementando, né, aprimorando essa rede local de enfrentamento e proteção à mulher. E, além disso, registro de atividade, né, de modo geral, então registrar um diário mesmo, que a técnica poderia fazer, e registro de prontuário. Então, prontuário psicológico, né? A própria técnica consegue, psicóloga, né, no caso, consegue registrar dentro do sistema essas informações importantes, né, e sigilosas. Isso para controle também, fazer esse monitoramento da avaliação, monitoramento também da evolução da paciente, da assistida no caso. E essa possibilidade de integrar com outros serviços da rede, no caso demandaria um convênio, né, entre a prefeitura, ou já pré-existente, né. Por exemplo, existem algumas prefeituras, já muitas que têm convênio com a delegacia mais próxima, com a própria judiciário, como MP, né, o Ministério Público, Defensoria, ONGs, faculdade de Direito e Psicologia. Então, a gente também se vale dessa rede já pré-existente para que a própria coordenadora, gestora daquela prefeitura, consiga habilitar esses usuários no sistema, esses órgãos também, para receberem essas demandas e responderem, né?
E aí a gente teve essa validação do módulo Analytics, né? A gente conseguiu mais de 2.700 pedidos de medida protetiva em todo o estado do Rio. São afirmações importantes, né? Como, por exemplo, essa que eu havia falado, né? Esse aumento é bem expressivo de pedidos no ano passado. Esse ano também deve se manter e deve aumentar bastante. Então, o importante foi isso, né? Acesso à justiça para mulheres e também a proteção a todas essas vítimas. Teve repercussão na imprensa. Nós ganhamos, né, fomos consagrados com a menção rosa do Prêmio Novare, o último prêmio, né, o selo do Tribunal de Minas Gerais, Mulheres Libertas, e acelerações, BNDES Garagem, Dergov, e aqui um pouco da imprensa também. Prêmio CNJ, né, que foi o Prêmio Viviane Vieira do Amaral. E o modelo de negócio nosso é esse, a gente procura licenciar o software para as prefeituras e, no caso, também, além dessa versão, né, a versão Justiça, a gente procura ter cotas de patrocínio para as empresas. Por quê? Porque essa versão é mais simples, né, no caso da versão Justiça. Por isso que a gente procura ter esse tipo de parceria com as empresas, né. E o mercado endereçável é esse, a gente tem um total de municípios, boa parte dos municípios tem mais de 20 mil habitantes, né, então 1.800 quase tem até 20 mil, mais de 20 mil habitantes, com ticket médio de 45 mil reais. Isso depende um pouco do porte, né, como eu falei. E a gente tem esses municípios que têm ali um organismo de políticas públicas para mulheres, né? São em torno de 1.108 municípios com algum órgão executivo, como o CEAM, CRAM, CRM, né? São Centros de Atendimento à Mulher. Então, projetos nossos, né, a gente procura nacionalizar o aplicativo para os demais tribunais, como foi agora também para Paraíba, né, que nós vamos começar em março desse ano, dia 6 de março, e o Prefeitura, como eu falei, que é o carro-chefe, né, para licenciamento desse sistema. Além do Guia Meu Direito Ágil, que é uma extensão para empresas, enfim, para ONGs, né, e também para a própria Prefeitura, que é um guia informativo em linguagem simples sobre violência de gênero, com um agregador de ONGs, né. E a gente procura depois avançar, replicar essa tecnologia para outros grupos vulneráveis, como criança e adolescente, né, deficiente, população idosa, população LGBTQIA+, pessoas que sofrem preconceito, de modo geral, sofrem algum abuso que poderia endereçar a prefeitura. Quem faz a Direito Ágil somos nós três, né, eu, Matheus e João Vitor. Já para finalizar, Matheus é CTO e o João também trabalha com programação. Os dois são egressos da Unirio, estudaram sistema de informação, e eu do direito, lá da UFRJ. Então, o nosso lema é exatamente esse, é garantir a proteção e a informação na palma da mão para quem mais precisa. Eu fico à disposição para tirar dúvidas. Rafa, a gente, nesse primeiro momento agora, a gente estourou um pouquinho, tá? Não tem problema nenhum, tá? Mas é importante a gente entender realmente todo o teu projeto, mas vamos só ultrapassar mais um pouquinho? Fala um pouco de você. Fala um pouco de você como fundador, da tua história. Fala um pouquinho de você. Vamos ter mais 5 minutinhos aí para a gente entender e te conhecer um pouquinho melhor também. Perfeito. Bom, meu nome é Rafael, eu terminei a faculdade no ano passado, em Direito, lá na UFRJ. Sempre tive interesse em temas de inovação, tecnologia, desde o início da faculdade. É claro que esse gosto começou a crescer mais no final, quando eu participei de um hackathon do Ministério Público do Estado do Rio. É um hackathon que a gente desenvolveu um aplicativo, que é o projeto Rachadinha, que era para fazer um cálculo de risco de um assessor, um parlamentar, cometer um crime, enfim, relacionado à rachadinha, como peculato, ou até uma improbidade, isso pelo Ministério Público, né, essa plataforma. Ela foi criada, mas não foi tão bem desenvolvida, tanto que a gente teve dificuldade no início até de licenciar eventualmente para um cliente como o Ministério Público, mas isso cerca de menos de um ano. A gente então não tinha uma pretensão de ser um negócio, e aí veio a pandemia, então veio essa ideia que a gente já tinha, né, de fazer esse sistema, ela então ficou muito evidente, deveria ser desenvolvida, né, em março de 2020. Aí eu encontrei o Matheus e o João Vitor, né, pelo LinkedIn também, não conhecia os dois ainda, e eles eram de uma empresa júnior da Unirio, a Alpha Júnior. E por conta disso a gente se uniu com esse propósito de desenvolver o aplicativo e também outras tecnologias para grupos vulneráveis, né? A gente também desenvolve aplicativos para outras empresas, a gente já fez isso até recentemente, mas a gente procura focar no produto que é o Maria da Penha Virtual. Legal, Rafa, muito bom. Então, vamos abrir agora aí para a rodada aí para tanto os sêniors quanto também qualquer uma outra pessoa que queira fazer alguma pergunta pertinente, tá? Mas vamos lá, sêniors, agora é com vocês.